Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Silva, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a morte do escritor, do ensaísta e do polemista Olavo de Carvalho, que abalou as redes sociais no dia 24 de janeiro do ano de 2022. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa figura tão polêmica e controversa do pensamento social brasileiro e ver se ele tem tanta relevância assim como muitas pessoas querem atribuir ele no debate intelectual brasileiro. Quer saber um pouco mais sobre ele? Fique comigo! Olavo de Carvalho é uma dessas pessoas que ganhou muito destaque no Brasil a partir do ano de 2018, sobretudo com a eleição do presidente Bolsonaro e com a ascensão dessa nova direita. Isso porque ele é um dos preferidos dos filhos do presidente e, é claro, ele tem escritos que vão bem na onda da nova direita, da direita radical, com pensamentos que podem ser considerados não só conservadores, mas reacionários, que fazem parte dessa extrema direita que tem ganhado espaço no mundo com a eleição do Donald Trump em 2016 e, é claro, com a eleição do Bolsonaro no Brasil em 2018. Ele se auto-intitula filósofo, mas nós sabemos que isso não é verdade. Afinal de contas, do ponto de vista de formação acadêmica, Olavo de Carvalho, se não me engano, estudou até a 4ª série. Por outro lado, a gente também precisa relativizar um pouquinho essa questão. Considerar alguém pensador, considerar alguém filósofo, não é exclusivamente uma necessidade de um título acadêmico. Afinal de contas, se assim for, a gente pode apagar toda a filosofia grega, toda a filosofia medieval da história, porque afinal de contas esse título de filósofo, como um bacharel em filosofia, ainda assim não existia. Bom, deixando esse academicismo de lado, vamos falar um pouquinho sobre Olavo de Carvalho. Quando eu fiquei pensando no nome desse vídeo, eu achei que interessante, um título para esse vídeo, perdão, eu achei que seria interessante talvez chamar esse vídeo de A Morte e a Morte de Olavo de Carvalho. Porque Olavo de Carvalho é um desses caras que morreu 2 vezes. Eu acho que é fácil a gente entender um pouquinho como isso funciona. Bom, Olavo de Carvalho começa a fazer o seu nome no Brasil como astrólogo, isso nos anos 60 e 70. É uma época onde a astrologia estava em alta, a contracultura estava em alta no mundo inteiro, e essa onda da astrologia chega no Brasil e ele acaba embarcando nisso. É claro que muitas pessoas, para pegar no pé dele, preferiam chamá-lo de astrólogo ao invés de filósofo, isso deixava o velho puto, Mas no final das contas ele rompe com a astrologia e no final dos anos 80 e no final dos anos 90 ele começa a se aproximar mais do campo do pensamento social, mais do campo da filosofia. Nessa época ele já escrevia algumas barbaridades, mas ainda assim é importante ressaltar para cada um de vocês que provavelmente não são fãs nem leitores do Olavo de Carvalho, que nem tudo que ele escreveu é porcaria, que nem tudo aquilo que ele escreveu é ruim, embora muitas coisas são porcaria e muitas coisas são não só ruins, são coisas terríveis. Mas quando a gente analisa a obra do Olavo de Carvalho mais a fundo, e eu li algumas coisas do Olavo, Por exemplo, um dos seus primeiros livros a fazer sucesso chama-se Aristóteles e uma Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos 4 Discursos, É um livro onde realmente o Olavo de Carvalho tenta mergulhar um pouco na interpretação dos filósofos gregos, mas fracassa. Por que ele fracassa? Porque ele não tem a formação básica, Então esse é um tipo de livro que quando é lido por filósofos que falam em grego, que leram realmente os autores gregos, percebem que o Olavo de Carvalho se perde muito em várias interpretações do pensamento de Aristóteles. Depois saiu seu primeiro grande best-seller, se é que a gente pode chamar desse jeito, que é o livro Imbecil Coletivo, Verdades Inculturais Brasileiras. É basicamente um livro onde ele apresenta uma crítica aos pensadores brasileiros e, sobretudo, ele faz essa crítica, e aí você já consegue notar uma carga muito grande de remorso, que acompanhou a carreira intelectual do Olavo de Carvalho, ou uma carga, se preferir, de ressentimento, justamente por quê? Porque ele não tem espaço na academia brasileira, nunca teve o destaque que ele, como ressentido, achava que deveria ter na academia, nas universidades brasileiras. E aí, é claro, por não ter esse destaque, ele não foi fazer graduação, não foi fazer mestrado, não foi fazer doutorado, como todo mundo que está dentro da academia brasileira. Ele preferiu, ao invés de estudar, atacar os pensadores brasileiros, atacar as universidades brasileiras, no sentido de dizer que não é ele que não conquistou o seu espaço lá, mas que as pessoas que estão naquele espaço o ignoram por ele ser superior. Vejam, é justamente uma questão de ressentimento muito forte que marca essa obra. Na mesma linha, depois sai o Jardim das Aflições, um livro de 2000, onde ele vai apresentar uma crítica às relações
com o Estado, uma defesa de uma liberdade mais absoluta, e aí Olavo de Carvalho já começa a se tornar cada vez mais radical. E aí a gente pode ver a primeira morte do Olavo de Carvalho. Como assim, professor, a primeira morte do Olavo de Carvalho? Onde ele deixa de ser um escritor, um ensaísta, mesmo não sendo filósofo, mas tentando fazer filosofia, e aí aparecem coisas que são realmente interessantes, tanto no Imbecil Coletivo quanto no Jardim das Aflições, coisas sobre as quais eu discordo, mas que existe um pensamento ali. Existe alguém tentando construir um pensamento ali. Isso eu admiro, porque se você lê esse Imbecil Coletivo, o Jardim das Aflições, você percebe que há uma tentativa de construir algo ali, por mais que você seja contra. E a partir de então, veio a internet, e aí com a internet surge um novo Olavo, que não é mais o Olavo dos livros, é o Olavo das redes sociais, o Olavo que vai ministrar o curso de filosofia, que vai para o Twitter, que vai para o Facebook, antes mesmo para o Orkut, e aí se torna um Olavo cada vez mais radical. É como se ele tivesse se tornado um escravo do personagem que ele criou para ele mesmo. Ele notou, obviamente ele percebeu, que essa figura mais radicalizada na internet traz mais público, e com certeza abre o mercado, porque existem pessoas querendo consumir esse tipo de material mais radical, e ele cria o seu curso de filosofia política. E na verdade, quando você vai ver as pessoas que passaram por esse curso, vai ler as matérias ou analisar algumas coisas sobre esse curso de filosofia política do professor Olavo, você percebe que na verdade não era muito um curso e tampouco era um curso muito sobre filosofia. Se você entrasse lá querendo imaginar que você aprenderia sobre metodologia, sobre didática, sobre filosofia, ou sobre o pensamento dos clássicos da filosofia, isso fica meio de lado. Inclusive, algumas interpretações apresentadas pelo Olavo de Carvalho nos seus vídeos, nos seus cursos, foram contestadas por especialistas da área, como, por exemplo, uma matéria que rendeu bastante visualizações, bastante leitura, sobre as interpretações erradas que o Olavo de Carvalho faz a respeito do filósofo alemão Immanuel Kant. O que a gente percebe, então? Que o Olavo da internet se tornou um radical. Se tornou um radical justamente por quê? Porque através desse radicalismo tosco, desse radicalismo estúpido, que concentra as pessoas da nova direita, Olavo conseguiu fazer disso uma fonte de renda, conseguiu fazer isso uma fonte de uma boa quantidade de grana, apesar de ele perder boa parte dessa grana com os processos e tudo mais, mas sobretudo algo que colocou o Olavo de Carvalho no centro do debate. Deu um espaço a ele no debate, um espaço esse que ele não teria pelo meio da academia, né, pelo meio da filosofia pura, pelo meio da ciência e pelo meio da técnica. Então, onde ele foi encontrar esse seu espaço no debate? Pelo meio da radicalização na internet. Isso é bom? Isso é ruim? Esse julgamento de valor fica a cada um de vocês. É claro que eu acho horroroso as coisas que o Olavo passou a escrever a partir de 2000, acho asqueroso, na verdade, as opiniões que ele passa a manifestar, a maneira como ele passa a criar teorias da conspiração, que eu particularmente acho que nem ele acreditava naquilo. Mas muitas pessoas acreditavam, o que novamente colocava o Olavo de Carvalho no centro de debate, ao ponto de ele conseguir uma relevância tão grande com a ascensão do governo Bolsonaro, ao ponto de poder indicar ministros, como ele fez, e depois ainda manter pessoas que são olavetes ou olavistas no segundo escalão do governo. E essa foi então a primeira morte do Olavo de Carvalho, onde ele desiste de tentar fazer filosofia e passa para o radicalismo político grotesco. E a segunda morte de Olavo de Carvalho é essa, do dia 24 de janeiro, onde ele foi morto pelas suas próprias ideias, né? Eu honestamente acreditava que quando ele falava mal da vacina, ele não, né, falava para os outros, mas não faria isso com ele mesmo. Então a gente sabe que ele foi internado com Covid. Apesar da causa da morte não ter sido revelada, nós sabemos que ele morreu em decorrência da Covid. Se não foi a Covid a principal causa da morte, porque afinal de contas ele tinha um monte de outras doenças, nós podemos deduzir sem muita dificuldade que a Covid foi basicamente o gatilho que piorou as outras comorbidades que o pensador tinha, o que acaba levando ele à morte. Então essa segunda morte do Olavo de Carvalho é a morte pelos seus ideais, a morte pelas ideias que ele defendia, o que curiosamente mostra o quanto errado ele estava em relação a isso. Pois bem, para resumir a conversa, não acredito que o pensamento do Olavo de Carvalho vai criar escola, não acredito que os olavistas ou as olavetes, como você preferir chamar, vão ter muito espaço a partir do ano que vem, a partir da queda do governo Bolsonaro. Acho que mesmo dentro do governo Bolsonaro, eles devem perder cada vez mais o espaço, principalmente porque o Bolsonaro vai ter que se aproximar mais do centrão se quiser buscar uma reeleição. Então a morte do Olavo de Carvalho é também um passo muito grande, a morte das suas ideias,
porque eu não acredito que ele consiga ter seguidores que possam levar o seu pensamento para frente ou que possam conduzir o seu pensamento para frente. Por óbvio, acredito que deva ter outros livros do Olavo de Carvalho que vão sair por aí, porque ele deve ter deixado escritos e obviamente vão fazer campanha em cima desses livros. Eu não falei aqui do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é um livro de 2013, que eu li, eu me esforcei para ler esse livro, e ali eu percebi justamente essa mudança do Olavo de Carvalho, as coisas que ele escrevia antes de 2000, as coisas que ele passou a escrever depois de 2000, né? Como vai ficando mais radical, mais idiota, mais asqueroso o pensamento desse autor. Mas vale aqui uma menção, acho que eu poderia falar um pouquinho sobre isso no canal de Sociologia. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Do mais, um forte abraço a cada um de vocês e valeu!